Saúdo a todos com a paz magnífica, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho uma incumbência, uma responsabilidade muito séria nessa noite, que é transmitir uma mensagem de introdução para este ano de 2021. Estive eu pensando sobre o que falar nessa noite de sexta-feira, dia 1º de 2021, 1º de janeiro de 2021, e eu comecei a rabiscar algumas coisas no papel. Deus foi me clareando a mente sobre algumas ideias e eu formulei um sermão que vou transmitir nessa noite para todos os ouvintes que estão na sintonia dessa rádio maravilhosa Farol FM 90.7. Se você possuir um exemplar bíblico, uma Bíblia Sagrada, abra ela nesse exato momento, no livro de Provérbios, capítulo de número 19 e versículo de número 20. Provérbios 19 e 20, que diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Ponto final. Repetindo: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Ponto final. Esta é a introdução da minha mensagem nessa noite. É o texto, é o versículo que tomo como base para falar nessa noite para você que me ouve. Quem escreveu estas palavras foi o sábio Salomão. Ele não foi o homem mais sábio do mundo. É preciso esclarecer isso. Ele foi o rei. A Bíblia diz que não haveria rei mais sábio do que Salomão. Rei. Entre os reis da terra, Salomão foi o homem mais sábio. Foi o rei mais sábio. E Salomão fala diversas coisas nos seus livros. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão e o livro de Provérbios. E nesse livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 20, temos essa mensagem interessante. Ele versa sobre muitas coisas, sobre pais e filhos, sobre a mulher adúltera, sobre o homem que se prende com a mulher adúltera, sobre comprar e pagar, sobre a glutonaria, sobre diversos assuntos. E aqui nós tomamos por base esse versículo 20, que traz pelo menos 2 verbos imperativos. O que são verbos imperativos? Os verbos imperativos, eles traduzem pedido, ordem ou súplica. Nesse caso aqui, é uma ordem ou um pedido, ou uma súplica. Ele diz assim: ouve o conselho e recebe a correção. Quais são os verbos imperativos? O verbo ouvir e o verbo receber, que está nessa forma: ouve e recebe. 2 formas imperativas. Ele quer que o ser humano ouça o conselho e receba a correção. O verbo imperativo ouvir aqui, que está na forma ouve, tem um sentido de atender, de praticar, de obedecer. Obedeça os conselhos e receba a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Então a palavra que eu quero gravar aqui nessa noite é: ouve o conselho. Ouve o conselho. E eu quero nessa noite transmitir o sermão que Deus me concedeu nessa semana, para você escutar e pôr em prática. O tema do sermão nessa noite é 7 conselhos para se observar no novo ano. 7 conselhos para se observar no novo ano. Quais são, irmão Charles, os 7 conselhos? Vou dizer o primeiro agora. Tem aquela frase que diz, conhecidíssima: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Conselho nunca é demais. É outro ditado. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É outro ditado popular, que é semelhante a um provérbio, como uma máxima. O primeiro conselho que eu menciono nessa noite é o seguinte: arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados a Jesus Cristo. Esse é o conselho mais importante que alguém pode dar a outra pessoa. Veja o que diz Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Que conselho bom, né? Nós sabemos que por causa do pecado, todo homem tem uma dívida para com Deus. E para quitar essa dívida, o homem precisa se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo. E eu aconselho você nessa noite. E todos esses conselhos que eu vou citar nessa noite, eles passaram por mim. Eu recebi eles primeiro. Passou por mim e agora eu estou passando para você. Arrepender-se dos pecados. É o primeiro conselho. Tá certo? O ano de 2020 foi um ano muito profícuo. Muitas coisas aconteceram. E quem não cometeu deslizes no ano de 2020? Quem não cometeu deslizes? Todos nós cometemos deslizes. E é por causa desses pecados que cometemos que devemos em 2021 pedirmos perdão a Deus. Se você não teve um tempo para dobrar os seus joelhos e confessar os seus pecados a Jesus Cristo, no Réveillon, no dia 31 de dezembro, que nesse exato momento agora, você possa confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Entrega a Ele o teu fardo. Conte a Ele detalhadamente as tuas falhas. E peça a Ele forças para você vencer os seus pecados, os seus vícios, as suas mazelas. Pecado não confessado, se confessar a Jesus Cristo. Então o primeiro conselho que eu te dou nessa noite é: arrependa-se dos seus pecados. Confesse todos os seus pecados a Jesus Cristo, para que você possa gozar do refrigério da sua alma. Segundo conselho que eu te dou nessa noite: renove o seu compromisso de servir a Jesus Cristo por toda a vida. Renove o seu compromisso. Será que você quer desanimar? Será que você já está desanimado? Quem foi que te magoou? Quem foi que te feriu? Quem foi que fez mal a você? Foi o homem ou foi Deus? Eu acredito que não foi Deus. E por que você quer lançar sobre Deus a culpa? Alguém te feriu, você vai dizer: eu vou deixar os caminhos do Senhor. Mas Deus não tem culpa. Por que você lança o fardo sobre Deus? Por que você lança a sua culpa para Deus? Não, Deus não é culpado. Se alguém te feriu, foi o homem que te feriu, não foi Deus. Então não deixe os caminhos do Senhor. Renove o seu compromisso de servir a Jesus Cristo por toda a sua vida. Existe um texto no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 1 a 3, que o rei Josias foi um mentor de um grande avivamento entre o povo de Israel. O povo de Israel se achava em pecados e delitos. Estava envolvido até a cabeça com a idolatria. Israel vivia sempre na idolatria. E foi achado o livro da lei que estava perdido. E nele o rei Josias descobriu que o castigo de Deus estava por vir sobre Israel, se ele não se arrependesse dos seus pecados.
E Josias juntou todo o povo e confessou o pecado de todo o povo. E ali em 2 Reis 23, 1-3 diz que todo o povo garantiu que iriam servir a Deus pelo resto das suas vidas. Esse é o compromisso que devemos ter diante de Deus. Servir a Deus pelo resto da vida. Devemos sempre renovar os nossos pactos, os nossos concertos, o nosso compromisso com Deus. Se você já serve a Deus, diga a Deus nesse exato momento: Deus, eu prometo que eu nunca vou deixar os teus caminhos. Deus, eu prometo que nunca vou largar a minha cruz. Deus, eu prometo que eu nunca vou deixar de servir a Jesus Cristo. Deus, independente do que acontecer comigo, eu manterei a minha cabeça erguida diante das intempéries da vida, servindo a Ti pelo resto da minha vida. Esse é o segundo conselho. Terceiro conselho que eu tenho para te dar nessa noite. Inicie a leitura de toda a Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite. Esse é o terceiro conselho que eu dou a você. Inicie a leitura da Bíblia. O ano tem 365 dias. Se você ler apenas 3 capítulos por dia, no final de 2021 você terá lido toda a Bíblia Sagrada. E qual a importância de se ler a Bíblia? São inúmeras as importâncias. São inúmeras. São incontáveis. Você vai se tornar uma pessoa culta. Você vai se tornar uma pessoa conhecedora dos mistérios de Deus, dos planos de Deus, das palavras de Deus, das profecias de Deus, do concerto de Deus, de todo o lapso da história, desde a criação do homem até o fim de todas as coisas, que é o Apocalipse. Você vai se tornar preparado para vencer as heresias, para combater as heresias. Você vai se tornar um varão aprovado, um obreiro aprovado, capaz de saber responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da vossa esperança. Você vai ter respostas para dar a qualquer que perguntar a você sobre algum assunto da Bíblia. Você vai se tornar um professor da Bíblia Sagrada. Você vai se tornar um crente melhor. Você vai ter versículos para recordar quando as tribulações vierem sobre a sua vida. Enfim, são inúmeros os benefícios. Então eu digo a você, o conselho para você é o terceiro. Inicie a leitura da Bíblia. 3 capítulos apenas. Abra mão daquele tempo que você gasta com a internet. Abra mão daquele tempo que você gasta com a televisão. Abra mão daquele tempo que você gasta com o computador, com o tablet, seja lá com o e-mail for. Abra mão. De 1 a 2 horas por dia, você terá lido 3 capítulos. No máximo 4. Não mais do que isso. É o suficiente para você abarcar todo o conhecimento da Bíblia Sagrada durante um ano. É o conselho que eu te dou, o terceiro conselho. Em quarto lugar, o quarto conselho que eu te dou. Esse é um conselho financeiro. Dentro desse conselho, existem 4 outros. Primeiro, gaste menos do que você ganha. Segundo, pague as suas dívidas. Terceiro, economize. E quarto, guarde, se possível, pelo menos 10% do que você ganha para uma possível ou uma provável eventualidade que venha acontecer na sua vida. Tá certo? Gaste menos do que você ganha. Se você ganha um salário mínimo, não há por que você gastar um salário mínimo e meio. Se você ganha R$1.000, não há por que você gastar 1.100. Gaste menos. Não viva com os olhos. Tudo que você vê você quer comprar. Não é certo, rapaz. Moça, tudo que você vê você quer comprar.
Se controle, controle as suas dívidas, as suas despesas. Existem pessoas que gastam demais e vivem endividadas e não conseguem pôr a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo porque as dívidas sobrepujam a sua vida e não conseguem ter uma vida equilibrada. Porque deve muito, porque também gasta muito. Existem os gastos que são necessários e existem os gastos que são supérfluos. Os gastos supérfluos são aqueles que não têm necessidade que você gaste tão apressadamente ou com tanta pressa. Gaste o essencial, até porque estamos em um tempo de crise financeira no nosso país. Uma pandemia veio aí e afetou a todos nós, a Covid-19, o coronavírus. E a crise mundial está se estabelecendo e ela vai se demorar por muito tempo. Então é preciso a gente economizar, para que a gente não viva endividado sempre e não ter como usufruir de uma vida melhor, como se fosse necessário. Então controle as suas dívidas, as suas despesas. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, fala assim, ó. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma. Não é que a gente não deva. A gente pode dever. Agora no controle. Tendo condições de pagar. E não viver endividado. Tá certo? É o conselho que eu te dou. Se você ganha 1.000, não gaste 1.100. Gaste 900. 100 é para você guardar. Se possível surgir, se por acaso surgir uma eventualidade na sua vida, como você vai se socorrer? Não tem de onde surgir. Então você vai buscar daquela fonte que você guardou. 10% do que você ganha você guarda. Se for possível. Em quinto lugar, um quinto conselho que eu te dou. Esse é um conselho dos nutricionistas. E é para o bem também. Porque nós sabemos que um corpo são terá uma mente sã. E uma mente sã terá um corpo são. Coma menos. Não coma exageradamente. E coma melhor. Procure as comidas certas. Comer melhor não significa necessariamente comer comidas caras. Porque existem comidas baratas e acessíveis que são de qualidade. Então coma menos, não coma exageradamente, até porque a glutonaria é pecado. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios 23 e 2. 23, 1 e 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que te pôs diante de ti. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou seja, se você come demais, põe uma faca na sua garganta para controlar o que você ingere. Não coma demais. Vai te fazer mal. Tá certo? Coma menos e melhor. É tão sério a glutonaria que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 20, ele diz que a glutonaria é uma das obras da carne. E diz, é tão sério que Paulo diz que isso excluirá as pessoas do reino dos céus. A glutonaria. Veja como é sério. Então coma menos e melhor. E outra coisa, procure uma atividade física para prolongar a saúde e a sua vida. Uma horinha que você fizer de exercício, isso irá lhe favorecer. Você começa com 20 minutos, prolonga para meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e quando menos esperar você estará fazendo 1 hora de exercício físico. Isso é um conselho de um amigo para você prolongar a sua saúde. Na terceira epístola de João, versículo 2 diz assim: amado,
Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha aí o conselho. Olha o desejo do presbítero. Desejo que tenha saúde e que vás bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma. Saúde é coisa boa, irmãos. Vamos prolongar a nossa vida. O cristão, ele não é somente espiritual. Você sabia disso? Nós temos a tendência de ver o cristão apenas pelo prisma espiritual. Mas o cristão é um ser físico, logo. Ele precisa de saúde, de descanso, de sono, de alimentação regrada e com muitas vitaminas. O ser humano é um ser social, ele precisa de entrosamento com outras pessoas, se socializar, de comunicação, de troca de saberes. O ser humano é um ser político, ele vota e pode ser votado. O ser humano é um ser biológico, ele possui corpo e precisa ser tratado, precisa de banho, precisa de asseio, de limpeza, precisa de cuidados com a saúde. Então o ser humano ele é multifacetado, ele possui várias facetas, não é somente espiritual. Então o cristão, como é sábio, e o apóstolo Paulo falou muito sabiamente isso, o apóstolo Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, você já imaginou em qual é o templo que o Espírito Santo está morando? Será que a casa, o seu corpo, é saudável? Você tem procurado a saúde? Qual é o templo que o Espírito Santo habita? E a Bíblia diz mais, que quem destruir o corpo, Deus o destruirá. Tá certo? Então veja como é importante o cuidado com a saúde. Esse é o quinto conselho que eu te dou nessa noite. Em sexto lugar, um sexto conselho que eu te dou: passe mais tempo com a sua família. Existem pessoas que passam tempo com muita gente, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, mas com a família passa pouco tempo. Passe mais tempo com a sua família. Escute o que a sua esposa tem a lhe dizer. Esposos, escute o que as suas esposas têm a lhe dizer. E esposas, escute o que o seu esposo tem a lhe dizer. Conversem entre si, dialoguem, conversem mais, troquem informações, conversem entre si, batam papo. É muito importante o envolvimento com a família. Existem pais que não se comunicam com seus filhos. Existem esposas que não escutam seus maridos. Existem maridos que não escutam suas esposas. Existem filhos que não obedecem mais os pais, que não querem seguir o caminho dos seus pais. Filhos, o conselho do pai é bom. O pai só quer o caminho certo para o seu filho. Se papai está te aconselhando, escute o conselho do seu pai, porque ele só quer o melhor para você. Então passe mais tempo com a sua família. Sua família é a célula mãe da sociedade, que é conhecida como célula máter. É a célula mãe da sociedade. A família é a base estrutural da sociedade. Uma família desestruturada redunda ou resulta numa sociedade quebrada, numa sociedade distorcida, numa sociedade pervertida. Mas uma família que é estruturada, que tem a base cristã, que tem a Bíblia como regra de fé, que tem os padrões cristãos como regra para ser seguida, será uma família abençoada. Ore com seu cônjuge, ore com seus filhos, leia a Bíblia juntos, cante louvores juntos, coloque um toca-CD lá na sua casa para tocar hinos, escute música juntos,
Leiam a Bíblia juntos. Orem juntos. Façam oração um pelo outro quando alguém se encontrar enfermo ou por alguma necessidade. Troque saberes entre si. Envolva-se mais com a sua família. Passe mais tempo com a sua família. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Misericórdia. Veja que texto forte, irmãos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É preciso ter cuidado da família. Passe mais tempo juntos com a sua família. E para finalizar o meu sermão nessa noite, sermão de conselhos, 7 conselhos para se observar no ano novo. O 7º e último conselho é: envolva-se com as atividades da sua igreja. Aí você pode dizer: mas eu não tenho cargo na igreja, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, não sou auxiliar, não sou reverendo, não sou pastor, eu não tenho atividade na igreja. A minha atividade é só sentar na banca. Nego. Você tem o que fazer na igreja. Eu vou citar algumas atividades que você pode desenvolver na sua igreja. Você pode cantar. Você pode evangelizar. Você pode ensinar outras pessoas. Você pode visitar enfermos, presos, doentes, novos convertidos, desviados. Você pode visitar. Você pode contribuir com as suas ofertas e com seus dízimos. Você pode interceder pelos necessitados da sua igreja. Você pode escrever. Olha aí, você pode escrever, se tornar um escritor. Você pode discipular. Discipular, o que é discipular? É ensinar a novos convertidos os principais assuntos da teologia bíblica ou os principais assuntos do cristianismo. Discipular é isso. É levar o novo convertido a ter acesso às primeiras noções do cristianismo, às primeiras informações do cristianismo. Então veja quantas coisas você pode fazer: cantar, evangelizar, ensinar, visitar, contribuir, interceder, escrever e discipular. Entre outras coisas mais que você pode fazer, desenvolver na casa do Senhor. Então, para finalizar o meu sermão, 7º conselho: envolva-se com as atividades da sua igreja. Seja um cristão útil para a sua igreja. Não seja desprovido de obras. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha aí. Firmeza e constância e abundância na obra do Senhor. Isso aqui fala do serviço cristão na casa de Deus. E diz mais, que aquele que trabalha para Deus, o trabalho não é em vão. Ou seja, tem uma recompensa. Se você trabalha para o seu patrão aqui na terra e recebe o seu salário, imagine o que Deus pode te pagar por você desempenhar uma obra, uma função na obra dele, na casa dele. Então fica esse sermão para você meditar nele. 7 conselhos para se observar no novo ano. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados a Jesus Cristo. Segundo, renove o seu pacto, o seu compromisso de servir a Jesus Cristo por toda a sua vida. Não passar somente um tempo na igreja, mas servir pelo resto da sua vida a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, inicie a leitura de toda a Bíblia Sagrada, começando por Gênesis e finalizando em Apocalipse, num período de um ano, lendo apenas 3 capítulos por dia. Quarto lugar, gaste menos do que você ganha, pague as suas dívidas e economize. E, se possível, guarde 10% do que você ganha para uma eventualidade. Em quinto lugar, coma menos e melhor, e procure uma atividade física para prolongar a saúde e a sua vida. Em sexto lugar,
Passe mais tempo com a sua família. Sua família é o bem precioso que Deus te concedeu. E sétimo e último lugar, envolva-se com as atividades da sua igreja. Deus tem recompensa para quem trabalha para Ele. Então trabalhe para Ele, porque você receberá uma recompensa muito vantajosa para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Feliz ano novo para você nessa noite. Eu desejo do fundo do meu coração que o ano de 2021 seja um ano de realizações. Que o que você não conseguiu em 2020 você possa galgar em 2021. Você possa conquistar. Esse ano é um ano de promessas. E Deus vai abrir as portas para você. Creia nisso. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra do seu irmão em Cristo, Charles Luciano. Amém. Ei, meu irmão. Maria Aldilene, Deus abençoe. José Cris, Juliana, Deus abençoe. Liliane,